Ethereum rumo a $1.000. No vídeo de hoje vou fazer uma análise completa do gráfico do Ethereum e vou te explicar o que os especialistas estão apontando a possibilidade de uma queda até $1.000. Será que esse movimento é realista, galera? Quais são os suportes importantes e o que o volume está indicando? Se você opera ou investe em Ethereum, não tome decisões antes de assistir esse vídeo até o final. Vou estar te mostrando os pontos-chave no gráfico, incluindo regiões de suporte e resistência e cenários possíveis para curto a médio prazo. Beleza? Bom, galera, saiu essa matéria aqui, ó, desse lendário crítico do Bitcoin. O nome dele é Peter. Então aqui na matéria ele demonstra aqui que essa notícia que durante os últimos 2 anos, né, foi o que aconteceu, que o preço bateu aqui em $1.500, né, e chegou a mínima de $1.400, né? Então isso já não acontecia 2 anos no Ethereum, com a queda de 20%. Então assim, muitas pessoas se baseiam somente em notícia, mas vamos ver o gráfico, vamos ver se o gráfico está mostrando isso. Então, vou entrando aqui no TradingView, tô aqui no TradingView, no gráfico diário. O gráfico diário tá horrível, tá bom, galera? Tá feia a coisa, ó. O BTC não, que é o Ethereum, né? O Ethereum, ele vem fazendo topos e fundo descendente no gráfico diário, tá bom, galera? No gráfico diário. Então, o suporte que a gente tem aqui a médio prazo do Ethereum seria aqui na região do fundo do pavio dos $1.400, tá bom, galera? Suporte e a resistência aqui eu tô no gráfico diário, tá? A resistência do gráfico diário aqui, que seria um tempo gráfico maior, uma visão um pouco macro, a gente tem aqui $1.800, ou seja, essa oscilação aqui entre o suporte e a resistência, entre 1.400 a $1.200, a gente tem uma variação aí de 25% praticamente, né? É muita coisa. Então o que acontece, galera? O que eu quero mostrar para vocês? Toda vez que aparece uma barra vendedora dessa, com aumento de volume, igual esse aqui, ó, entendeu? O preço ele tende a continuar a queda. Então aqui, ó, apareceu uma barra, o Ethereum caiu 30%. Percebe que no passado essas barras elefante aqui, ela empurra o preço para baixo, entendeu? Então são em zonas de OB. Isso aqui são zonas de resistência onde o preço não tem força para subir. E a gente segue dentro desse canal de baixa, tá bom? Do diário. Se o BTC, galera, né? Agora o Ethereum, se o Ethereum ele fechar abaixo dos $1.400, entendeu? Ele tende a vir buscar a liquidez aqui a $1.300 ou até mesmo $1.000, tá bom, galera? Então é o que o gráfico tá mostrando. Se a gente diminuir o tempo gráfico para o H4, ó, vou estar diminuindo aqui, ó. No H4 a gente tem aqui suportes a curto prazo aqui na região de $1.639, tá bom? $1.639, que seria essa resistência. Caso o preço rompa essa resistência, o preço a curto prazo aqui, a médio prazo, ele tende a buscar a casa aqui próximo dos $1.900. Mas para isso acontecer, precisa romper, tá bom, galera? Enquanto tiver abaixo aqui, ó, a curto prazo, $1.640, o preço ele tende a fazer mais uma pernada de baixa, entendeu? E pode ir buscar o fundo dos $1.400 ou até mesmo $1.300 a $1.000, tá bom, galera? Ó, que seria o gráfico diário, né? Então, a gente diminuindo por tempo gráfico H2, né? Vamos diminuir por tempo gráfico H2. Temos um paredão aqui de order block, ó, que ela varia entre $1.640 a $1.680, né? Que isso aqui é a faixa, galera, de
de resistência muito forte, né? Se o preço romper, volto a falar, ele faz isso aqui, ó. Mas não vai romper, tá, galera? O gráfico tá mostrando que não vai romper. A tendência tá de baixo, ó. Ele faz isso aqui, ó. Que ele vai fechar acima, né? Desses 1.680 dólares e fazer uma estrutura de alta acima da resistência de order block, beleza? E vai buscar aqui os 2.000 dólares. Mas o cenário é pessimista, tá? Não é para abrir long que nem um doido. Então, assim, o maior critério aqui pro Ethereum agora é o short, tá bom? No tempo gráfico, tanto diário. Então, a melhor região para compra do Ethereum, galera, seria entre 1.200 a 1.000 dólares, tá bom? Você pode ter certeza que o preço vai desabar, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma estimativa, tá bom, galera? Todas as análises de trade, ela tem risco, tá bom? Dependendo aí da sua modalidade. Então aqui eu tô mostrando, né, o que o gráfico está dizendo, beleza? Então a gente vinha aqui no mapa de liquidação nos últimos 3 dias. A gente tem a liquidez aqui, ó, que é 1.636, próximo à primeira resistência que eu mencionei para vocês. E temos aqui a agulhada no fundo, que seria os 1.400 dólares. E aqui temos, né, 1.539 dólares, que seria essa região aqui dos fundos do tempo gráfico menor, tá vendo? E aqui provavelmente vai abrir bearish agora, o diário, ó. E o preço ele tende a derreter, tá bom, galera? Então é a estrutura de baixo, ó, deixou uma agulhada. Olha a liquidez, tem liquidez aqui até 1.000 dólares, galera, pro preço cair, tá? RSI, galera, ele está aqui em sobrevenda, porém ele fica um tempo aqui, tá bom, galera? Ó, enquanto ele estiver abaixo de 50 aqui, ó, às vezes ele pode ficar aqui um tempo e o preço derreter para os 1.000 dólares, tá bom, galera? Ou podemos ter um repique, né, ao topo do canal aqui, ó, que seria os 1.800 dólares mencionado, né? Então, isso aqui foi uma análise do Ethereum, tá bom? Mercado aí sangrando, tá, galera? Não tem muitas possibilidades de estar tendo os grandes movimentos, não. Então tá mais para short, né, do que você tá abrindo operação long. Então, long, você vai estar indo contra a tendência, tá? Excesso que às vezes eu mando na nossa comunidade VIP operações mais rápidas, né, que é em tempos gráficos menor, mas mesmo assim ainda não tá dando para mandar, tá bom, galera? Então, estrutura de baixa no Ethereum, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenham gostado, tá bom, galera? Deixa seu like, comenta, compartilha, até o próximo vídeo, valeu!